Toda a comunidade ribeirinha tem suas noites de medo, noites onde o rio muda de cor, onde os peixes fogem sem razão, onde até os cachorros se escondem embaixo das casas e não saem nem para latir. Na comunidade de São Raimundo do Purus, no coração do Amazonas, uma dessas noites aconteceu em março de 2023. E quem viveu aquelas 3 horas nunca mais foi o mesmo. Meu nome é João Batista, tenho 58 anos e moro aqui desde que nasci. O que vou contar aconteceu bem ali, naquela curva do Igarapé que vocês estão vendo. Uma luz azul, uma luz que não era deste mundo e que mudou para sempre a vida de 47 pessoas. Esta é a história da Noite da Luz do Igarapé. E juro pela alma de minha mãe, cada palavra é verdade. São Raimundo do Purus fica a 7 horas de barco de Lábrea, bem no interior do Amazonas. Somos 47 pessoas no total. 12 famílias que vivem da pesca, do açaí e de um pouquinho de farinha que a gente planta. Nossa comunidade é pequena, mas unida. Todo mundo se conhece desde criança. Aqui não tem energia elétrica, não tem telefone, não tem nada dessas modernidades. À noite, a gente se ilumina com lampião, vela, ou quando a lua está boa, nem isso precisa. O Igarapé que corta nossa terra é um braço do rio Purus. Água limpa, peixe bom, lugar bonito. Nossos avós sempre disseram que é um lugar abençoado. Água que cura, água que alimenta, minha avó falava. Mas os antigos também contavam outras histórias. Falavam dos encantados que moram no fundo do rio. Falavam que quando a água fica muito parada é porque eles estão descansando. E que quando aparece luz na água, é melhor não olhar muito. Eu sempre achei que eram só histórias de gente velha. Até aquela noite de março, quando a lua estava nova e o céu mais escuro que breu de Andiroba. Tudo começou no dia 15 de março de 2023. Uma terça-feira comum, onde eu tinha saído para pescar com meu filho Raimundinho, de 16 anos. Fomos para a nossa pescaria habitual, ali na boca do Igarapé, onde sempre dá peixe bom. Mas naquele dia, os peixes não queriam morder. Passamos a manhã inteira e só pegamos 2 piabinhas e uma traíra pequena. Coisa estranha, porque março é mês bom de peixe. Pai, tá estranho hoje, o Raimundinho falou. Olha a cor da água. Quando eu olhei, a água estava diferente, meio esverdeada, com uns reflexos que eu nunca tinha visto. Como se tivesse óleo por cima, sabe? Mas não cheirava mal, não tinha nada sujo. Aí chegou o Zeca, nosso vizinho, remando rápido e gritando de longe. João, vem cá ver uma coisa. Fomos até onde ele estava, bem no meio do Igarapé. Ele apontou para baixo e disse, olha isso aqui. No fundo da água, tinha círculos perfeitos na areia, como se alguém tivesse desenhado com um compasso gigante, mas não tinha nada ali que pudesse fazer aquilo. Isso aqui não é coisa boa, o Zeca sussurrou. Meu pai já me falou de vezes que apareceu isso no rio, lá na época dele. No outro dia, tinha aparecido luz na água. Voltamos para casa meio perturbados. Naquela noite, contamos para as outras famílias o que tínhamos visto. As mulheres mais velhas balançaram a cabeça. Os encantados estão se mexendo, disse Dona Sebastiana, nossa parteira. Quando eles fazem essas marcas, é porque vão aparecer. Na noite do dia 16 de março, por volta das 9 horas, eu estava sentado na varanda de casa, fumando meu cigarro de palha. Minha mulher, a Francisca, estava lá dentro colocando as crianças para dormir. O Igarapé estava quieto demais. Nem os bichos da mata estavam fazendo barulho. Era como se tudo estivesse esperando alguma coisa. Foi quando eu vi a primeira luz. Pequena, do tamanho de um vagalume, azul clarinha, flutuando bem devagarzinho sobre a água. Pensei que fosse algum inseto mesmo. Mas aí ela cresceu. Cresceu devagar, como se fosse uma chama de lampião sendo aumentada. Mas não era amarela, era azul. Um azul que eu nunca tinha visto na vida. Francisca, chamei baixinho, vem ver isso aqui. Ela saiu e quando viu a luz,
cobriu a boca com a mão. Jesus Cristo! O que é isso? A luz começou a se mover. Não como o vento levando, mas como se alguém estivesse carregando ela, subindo e descendo, fazendo voltas, desenhando formas na água. Aí começaram a aparecer os vizinhos. Primeiro o Zeca e a família dele. Depois, a Dona Maria com as crianças. Logo, todo mundo da comunidade estava na beira do igarapé, olhando aquela luz que dançava sobre a água. As crianças estavam com medo, se agarrando nas mães. Os homens ficaram calados, só observando. Mas era bonito. Era assustador, mas era bonito. A luz ficou dançando por mais ou menos uma hora. Às vezes sumia e todo mundo pensava que tinha acabado. Aí ela voltava, maior, mais brilhante. Foi quando aconteceu o que ninguém esperava. A luz parou bem no meio do igarapé e começou a falar. Não era uma voz como a nossa. Era como se a própria água estivesse falando. Um som que vinha de baixo, de dentro da terra, mas ao mesmo tempo do céu. Primeiro foram só murmúrios, como uma reza distante que a gente escuta, mas não entende. Algumas mulheres começaram a chorar. As crianças se esconderam atrás dos pais. Aí a voz ficou mais clara e falou em português: filhos desta terra, filhos desta água. Há muito tempo esperamos este momento. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar. A voz continuou. Vocês cuidaram bem da nossa morada, respeitaram as águas, respeitaram os peixes, respeitaram a mata. Por isso viemos agradecer. A luz começou a crescer mais ainda. Ficou do tamanho de uma casa, iluminando toda a comunidade, mas não machucava os olhos. Era uma luz macia como o luar. Mas também viemos avisar, a voz disse, agora mais grave. Tempos difíceis vão chegar. A água vai baixar muito, os peixes vão fugir, vocês vão precisar ser fortes. O velho Antônio, nosso líder, se adiantou um passo e perguntou tremendo: o quê? O que nós devemos fazer? A luz pulsou 3 vezes, como um coração batendo. Juntem sementes, guardem farinha, não deixem ninguém de fora partir. E quando a seca vier, lembrem-se, cavem fundo no lugar onde a luz tocou a água. Ali vocês vão encontrar o que precisam. Depois disso, a luz começou a diminuir devagar, devagar, até virar aquele pontinho pequeno de novo, e sumiu. A primeira coisa que a gente ouviu depois foi um bebê chorando. Depois os grilos voltaram a cantar, a mata acordou. Mas a gente ficou calado por muito tempo. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos todos conversando, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns achavam que tinha sido sonho coletivo, outros garantiam que foram os encantados mesmo que apareceram. Mas uma coisa todo mundo concordou: nós tínhamos visto algo que não era deste mundo. No outro dia de manhã, fomos ver o lugar onde a luz tinha ficado parada. Na água, bem onde ela tinha tocado, tinha uma marca circular perfeita no fundo do igarapé. E dentro dessa marca, a areia brilhava. Não era brilho de mica ou de ouro. Era como se cada grão de areia guardasse um pedacinho daquela luz azul. Não mexam nisso, avisou Dona Sebastiana. Deixem como está. Se os encantados falaram para lembrar deste lugar, é aqui que vamos voltar quando precisar. Nas semanas seguintes, a vida voltou ao normal. Mas todos nós mudamos. As crianças ficaram mais obedientes. Os adultos mais respeitosos com o rio. E começamos, sem ninguém mandar, a guardar mais farinha, mais sementes. Era como se a gente soubesse, no fundo do coração, que a voz tinha falado a verdade. Em julho de 2023, 4 meses depois da aparição, começou a seca mais brava que a gente já viu. O rio Purus baixou tanto que dava para andar onde antes passava barco grande. Os peixes sumiram, as frutas da mata secaram na árvore. Outras comunidades começaram a passar necessidade. Algumas famílias tiveram que se mudar para a cidade. Mas nós lembramos do aviso. Quando a fome apertou de verdade,
O velho Antônio reuniu os homens da comunidade e disse: chegou a hora, vamos cavar onde a luz tocou. Pegamos nossas ferramentas e fomos para o igarapé, que agora estava quase seco. O lugar onde a luz tinha aparecido estava em terra firme, e a marca ainda estava lá, brilhando fraquinho na areia. Começamos a cavar. Primeiro 1 palmo, depois 2, depois 3. Quando chegamos a 1 metro de profundidade, brotou água. Mas não era água comum. Era cristalina, gelada e tinha um gosto diferente, um gosto bom que dava força para quem bebia. Cavamos mais um pouco e a água aumentou. Virou uma nascente que nunca parava de correr. E onde a água passava, começaram a crescer plantas que a gente nunca tinha visto. Frutas doces, raízes gostosas, folhas que serviam de remédio. Passamos toda a seca sem passar fome. A água nova alimentou a nossa horta, matou nossa sede, curou nossos doentes. Enquanto outras comunidades sofriam, nós tínhamos fartura. Quando as chuvas voltaram e o rio Purus encheu de novo, a nascente continuou jorrando, continua até hoje. E as plantas especiais continuam crescendo ao redor dela. Todo mundo que vem aqui e prova dessa água diz que nunca sentiu uma coisa igual. Diz que dá paz na alma, força no corpo, clareza na mente. Os pesquisadores da cidade já vieram aqui 2 vezes estudar a nossa nascente. Levaram água para analisar, mediram tudo, fizeram pergunta. Mas não conseguem explicar de onde ela vem, nem por que tem aquelas propriedades. Nós sabemos que foi presente dos encantados. A luz azul não apareceu mais igual àquela primeira vez, mas volta de vez em quando, nas noites de lua nova. Às vezes é só um clarãozinho rápido sobre a água. Outras vezes fica dançando um pouquinho e some. Nunca mais falou, mas a gente sente. A gente sente que ela está cuidando da gente. As crianças que nasceram depois daquela noite são diferentes, mais espertas, mais saudáveis, mais ligadas com a natureza. É como se elas tivessem alguma coisa especial no sangue. E quando alguém de fora chega aqui com má intenção, garimpeiro, madeireiro, gente que quer fazer mal para a nossa terra, a luz aparece. Não fala, não faz nada violento, só aparece. Mas é o suficiente para a pessoa ir embora correndo e nunca mais voltar. Tem gente que diz que nós inventamos essa história para proteger nossa nascente, que não existem encantados, que não existe luz que fala. Deixa falarem. Nós sabemos o que vimos, nós sabemos o que ouvimos. E mais importante, nós sabemos que fomos escolhidos para cuidar de algo sagrado. A água que brota da terra onde a luz tocou não é só nossa. É de quem precisa, de quem respeita, de quem acredita. É dos encantados, e eles confiaram em nós. Hoje, 3 anos depois daquela noite, São Raimundo do Purus é conhecida em toda a região como a comunidade da água milagrosa. Gente vem de longe para conhecer nossa nascente, para ouvir nossa história, para tentar entender o que aconteceu aqui. Alguns acreditam, outros não, mas todos saem daqui diferentes. Eu sei que para muita gente isso vai soar como lenda, como história de caboclo que vive isolado na mata. Mas eu te pergunto, se não fosse verdade, como é que 47 pessoas iam inventar a mesma história? Como é que uma nascente brota do nada em plena seca? Como é que plantas que não existiam começaram a crescer na nossa terra? Os antigos sempre souberam que a Amazônia é viva, que tem espíritos na água, na terra, no ar, que existem seres que cuidam da natureza e castigam quem faz mal para ela. A gente só esqueceu de escutar. Naquela noite de março, os encantados do rio Purus falaram conosco. Não para nos assustar, mas para nos lembrar. Nós não somos donos da natureza, nós somos parte dela. E quando a gente cuida bem da nossa parte, ela cuida bem da gente também. Se você um dia vier aqui em São Raimundo do Purus, vai ser bem recebido. Vai poder beber da nossa água, comer da nossa terra, ouvir nossas histórias. Mas venha com respeito, venha com coração limpo.
Porque os encantados, eles estão sempre vendo, e eles sabem quem merece o milagre da luz azul. Esta foi a história da Noite da Luz do Igarapé, contada por quem viveu cada momento. E você, acredita que existem seres que protegem nossa Amazônia? Já viu alguma luz estranha sobre a água? Conhece alguma comunidade que passou por experiência parecida? Se gostou dessa história, deixa um like, se inscreve no canal Diários do Além e conta nos comentários. Você teria coragem de ficar olhando uma luz misteriosa que aparece sobre o rio? Até o próximo relato. E lembre-se, nem toda luz na mata é de lanterna. Às vezes é chamado de quem cuida da floresta desde sempre. Boa noite.